Você já deve estar cansado de escutar que precisa ter uma boa saúde mental. Mas isso é um pouco abstrato, não é? Por isso hoje eu queria conversar contigo o que é ter uma boa saúde mental na prática. A primeira coisa que dá pra gente falar é sobre a capacidade de definir prioridades. Sabe aquela sensação de ter um mundo na sua cabeça, sem abas mentais abertas e você não sabe o que precisa ser feito? Parece que é coisa demais. Então, saber definir prioridades é um marcador importante de que você entende o que você está sentindo e o que precisa ser feito. Outra característica importante de uma boa saúde mental é a capacidade de focar no que precisa ser feito. É estar ali no presente, sem ficar pensando no que vai acontecer no futuro, trazendo ansiedade, e nem nostálgico ou arrependido do que já passou. É ok, entendo esse cenário, entendo o que pode acontecer depois, mas agora tem que fazer X coisa. Sentir que está se desenvolvendo é outro ponto importante, seja na sua vida pessoal, profissional ou nos seus relacionamentos interpessoais. Já emendando aqui, ter emoções positivas, ou seja, ter a capacidade de se alegrar, de ficar feliz, de se reconhecer por conta de coisas feitas ou de acontecimentos é importante. É importante ser capaz de reconhecer o seu próprio trabalho sem colocar um mas. Finalizar com um ponto final. Eu entreguei um bom relatório. Ponto. Não é eu entreguei um bom relatório, mas poderia. Não, eu entreguei um bom relatório. Poderia ser feito melhor depois? Tem coisas que podem ser acrescentadas? Tem. E ainda assim eu fiz um bom trabalho. Pode não parecer, mas isso faz toda a diferença. Mas não só de emoções positivas vive a saúde mental. Existem também as emoções negativas e a gente precisa saber lidar com elas, ter uma boa regulação emocional, ou seja, ter uma boa habilidade de reconhecer emoções negativas como tristeza, ansiedade, estresse, raiva, medo, nojo. Todas elas fazem parte da nossa vida, elas vão aparecer, elas vão pipocar à medida que a gente interage com outras pessoas. Trabalho é frustrante, interação social é frustrante, às vezes dá ruim. Às vezes não funciona como a gente deveria. E saber lidar com essas emoções para que elas não afetem toda a sua vida é importante. Restringir um momento de estresse, de tristeza ou de insatisfação a um momento específico e permitir que o restante da sua vida flua como deveria ser. E já falando em relações, ter relacionamentos saudáveis é um detalhe importantíssimo. Quando nós temos uma boa saúde mental, nós conseguimos nos conectar melhor com as pessoas. A gente consegue ser menos afetado pelas diferenças individuais e fica mais fácil de compartilhar, de identificar pessoas confiáveis, de criar laços de confiança, de conversar sobre assuntos profundos, de tocar em pontos que você se sente indefeso, mas que pode abrir essa discussão com alguém. É ter pelo menos algumas pessoas ao redor que você sente conforto e acolhimento. Saúde mental é ter resiliência, mas aqui a gente não está falando para ignorar as mazelas da vida, as desgraças que acontecem no dia a dia, romantizar o sofrimento. Mas sofrimento existe. A gente precisa entender que ele existe. E a gente precisa lidar com ele de alguma forma para que algo pior não aconteça com a gente. Em uma boa saúde mental existe essa capacidade de tomar um tombo e conseguir se levantar. E, inclusive, saber reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda de alguém para conseguir se levantar. Isso faz parte da resiliência. Outro ponto fundamental da saúde mental é uma caixinha de ferramentas chamadas habilidades de enfrentamento. É a capacidade da gente conseguir enfrentar momentos de estresse, de tensão, de dificuldade, usando recursos para lidar com essas situações. É saber, por exemplo, se organizar e priorizar tarefas durante uma sobrecarga. É saber gerir uma ansiedade até o momento adequado para que você seja produtivo. É lidar com o estresse para que ele não se desenvolva até uma síndrome de burnout, por exemplo. É ter habilidades e ferramentas para conseguir lidar com essas situações que a gente não controla muito. Olha, tudo bem se você não tiver todos os pontos que eu falei aqui. Ninguém consegue ter isso o tempo todo sem parar. Saúde mental é um espectro. A gente se localiza em um pedaço desse espectro. Mas me conta, como é que está a sua saúde mental, de acordo com o que a gente falou aqui hoje? Onde que você está se encontrando nesse espectro?